Bem, meus irmãos, louvado seja Deus, que abençoe a todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência então ao raciocínio que nós estávamos na aula passada, e nós vamos falar hoje sobre o item 4, que é sobre a questão da salvação, se é possível perder-se a salvação, se perder a salvação, tá ok? Como eu tinha citado, existe algumas linhas teológicas de igrejas mais tradicionais que têm essa concepção, que tem algumas concepções, tá? Então, existe algumas questões que eu quero ler aqui com os irmãos, só um pouquinho, que acaba se relacionando uma com a outra, tá? Uma é uma questão é a questão da salvação irrevogável, e a outra é a questão da... Deixa eu pegar aqui. Uma é da salvação irrevogável e a outra é da graça irresistível, tá certo? Então acontece o quê? Baseado nessas questões aqui, nós vamos ter essas duas situações de entender que a salvação é irrevogável, entender-se que a graça do Senhor ela é uma graça irresistível. Então, baseado nessas duas situações, desenvolveu-se então essa ideia, a ideia de que uma vez que uma pessoa ela é salva, ela será salva para sempre, que não há possibilidade de, uma vez a pessoa ter alcançado a salvação, ela perder essa situação. Por quê? Porque a salvação ela é irrevogável e a graça de Deus ela é irresistível, tá? Essas duas situações, ideias, elas de certa forma começaram a existir no seio da igreja mais ou menos na Idade Média, e ela se desenvolveu principalmente com um teólogo muito conhecido, muito famoso, né? Que é conhecido com o nome João Calvino. Vocês já ouviram falar disso? Opa, isso não está funcionando. João Calvino, né? Um nome adaptado, na verdade o nome dele era outro. Então, esse teólogo aqui, escritor, João Calvino, que viveu no ano de ele nasceu em 1509, tá? Ele foi e morreu, né? Tipo aqui, em 1564, tá? Então, esse homem, Calvino, ele foi um servo de Deus, uma pessoa que foi muito usada por Deus no que nós chamamos da reforma da igreja, que começou... Não é que começou, mas ela teve o seu expoente Lutero, e depois vieram outros homens que deram sequência àquela obra que Lutero começou, que na verdade começou um pouquinho antes de Lutero. Tem John Hus e outras pessoas que precederam Lutero, que deram início àquela situação, Savonarola e outros expoentes do cristianismo. E aí Lutero foi uma pessoa que expandiu muito essa ideia, e depois de Lutero vieram os outros, e João Calvino é um que também foi um instrumento de Deus para poder solidificar muitas doutrinas nessa época, na qual o que prevalecia até então, um pouquinho antes, era a questão do catolicismo, das ideias do catolicismo, né? Que praticamente a salvação ela era conquistada através das obras, através das penitências, através das indulgências, que eram das relíquias, que eram tudo instrumentos físicos e de obras humanas, pelas quais eles entendiam que alguém podia encontrar
ali a salvação através disso. Então esse pregador João Calvino, como citei um pouquinho antes, o Lutero, foram homens que surgiram trazendo uma mensagem diferenciada, recuperando a ideia que havia uma graça de Deus que conduzia o homem à salvação. Lutero, ele teve o início da sua obra, foi principalmente quando ele se deparou com o versículo de Romanos capítulo 1, que fala, porque o justo viverá pela fé. Então quando Lutero leu isso, que o justo viverá pela fé, e que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e outros versículos, então Lutero, ele entende que a salvação, ela não era pelas obras, não era pela penitência, não era pelas indulgências, não era pela aquisição de relíquias, não era que o perdão de pecado não era através de uma bula papal, um documento lá que o Papa emitia que perdoava o seu pecado. Ele entendeu que não, que a salvação, a justificação, ela vinha mediante a fé em Cristo Jesus. Isso com Lutero. Com Calvino, então, se fortalece a ideia da graça de Deus, né? Que essa salvação pela fé, ela é mediante a graça do Senhor, e que sem essa fé e sem essa graça, a pessoa não pode ser salva. Então, tanto um como o outro foram homens que foram muito usados por Deus, e que foram instrumentos na sua época para que o Evangelho pudesse propagar, e através desses homens, nós estamos aqui hoje, né? Nós somos consequência do trabalho deles e de outros dezenas que vieram após ele, e milhares, se formos olhar os indivíduos que não tiveram tanta exposição, pessoas que foram instrumentos de Deus, para que hoje nós tivéssemos essa ideia de evangelho que nós temos, que não é uma ideia de um catolicismo romano, mas sim uma ideia do evangelho onde há fé, onde há graça, onde há santificação, onde há salvação, onde você entende um Deus não irado, mas um Deus misericordioso, um Deus bondoso, justo, de justiça e de juízo, mas um Deus também de graça e de misericórdia. Então é um trabalho que foi feito e foi edificado com o passar do tempo, ok? Então acontece o quê? Só que dentro dessas questões que esses homens apresentaram, havia muitas concepções, às vezes, na época, que trazia uma certa doutrina, uma certa informação que não era propriamente dito uma doutrina puramente bíblica, não por maldade, não por ser um falso profeta, um falso mestre, não, é justamente a limitação que muitas vezes a pessoa ela tinha pela época que ela vivia. Por exemplo, hoje nós temos a questão da tecnologia. Hoje você vai e entra num carro, dá a partida, acelera, freia, muda a marcha, o carro sai andando. Mas se nós formos voltar muitos anos atrás, o carro hoje é uma coisa simples para nós, mas ele começou como? Começou de repente com um homem puxando uma carroça, com a carroça puxada por um animal, quer dizer, depois virou um trem que fosse movido a vapor, aí depois você vai ter a invenção da combustão, do motor, e vai havendo uma evolução lentamente, né, até que chega um ponto que nós estamos hoje. Antigamente as pessoas criam, quando o carro foi inventado, que se um automóvel alcançasse 80 km por hora, o seu motorista morreria. Ele não conseguiria sobreviver a uma velocidade de 80 km por hora, que seria algo muito grande para o ser humano. Aí hoje você tem os carros de Fórmula 1, né, que andam a 300, 320, 340 e ninguém morre, a não ser que bata, né? Mas era a concepção que as pessoas tinham na época. Então nós vamos vendo que o conhecimento humano ele vai evoluindo de acordo com o tempo. Eu pego aqui hoje, eu posso pegar nas mãos, onde é que está aqui? Espera aí. Eu posso pegar nas minhas mãos um celular, mas esse celularzinho aqui, se nós fôssemos voltar um tempo, há 50 anos atrás, para que pudesse ter uma potência que um celular desse tem, o computador, de repente, ele tinha que ocupar toda essa área aqui da igreja, né? Tinha que ser um computador desse tamanho todo, naquela época, para poder fazer o que um celularzinho hoje faz, que está na mão de uma criança de 4, 5, 6 anos. Então, ou seja, o conhecimento, ele evolui. O conhecimento, ele vai de acordo na medida que o ser humano ele vai crescendo, ele vai tendo uma concepção melhor das coisas. E com relação à Escritura Sagrada, nós vemos também algo desse tipo.
Por quê? Porque você começa a ter acesso a outras informações, acesso a métodos, acesso a técnicas que muitas vezes aqueles irmãos daquela época, de uma determinada forma ou outra, não tinham o acesso que eles não possuíam, que hoje você acaba tendo esse acesso e possuindo isso. Então, como quero dizer aos irmãos, então essa concepção que havia na época, como há hoje também, há muitas dúvidas. Hoje às vezes tem uma denominação que crê de uma forma, a outra crê de uma outra forma, então há uma divergência de conhecimento. Essa divergência de conhecimento que nós vemos hoje, ela sempre existiu. Sempre teve pessoas que pensaram de uma forma e pessoas que pensaram de outra forma, desde a época dos apóstolos. Lembra lá Pedro e Paulo? Né? Então Pedro, ele tinha uma inclinação muito forte aos judeus e a querer agradar aos judeus. Paulo já não. Paulo já tinha uma visão voltada aos gentios e pregava o evangelho dos gentios. Tanto é que chegou o momento, a Escritura narra isso, que houve desavença entre eles, que houve briga entre eles. Por quê? Porque havia uma divergência de entendimento de algumas questões. Divergência não baseada em maldade, mas sim baseada, às vezes, numa unilateralidade que a pessoa tem em determinados pontos. Porque muitas vezes um ponto de vista, ele é simplesmente a vista que você tem de um determinado ponto, né? O que significa? Que quando você analisa a Escritura e você dá preferência a determinados temas, você vai acabar desenvolvendo aquele tema para você que você acha melhor. O outro já tem uma visão um pouco de uma outra área e desenvolve naquela outra área outro tema. No caso aqui vou usar o exemplo de Paulo e Pedro. Então Pedro tinha uma inclinação aos judeus, então ele desenvolvia mais a sua pregação voltada à adaptação do judeu ao evangelho. Paulo já tinha um entendimento mais aos gentios e manifestava e adaptava a sua pregação ao gentio vindo para o evangelho, né? Mas nisso, de querer adaptar a concepção que cada um tem, muitas vezes pode ocorrer em erro de um lado como do outro. A pessoa pode ter um entendimento que não é 100% correto, tá certo? Então quando nós ouvimos a frase que uma vez salvo, salvo para sempre, ela é uma frase que vai ser decorrente de uma concepção que brota dessas ideias aqui. E toda concepção, irmãos, ela é baseada em alguma coisa. Nada vem da nuvem, né? A não ser hoje, aí tá na nuvem lá as informações. Mas no sentido teológico, geralmente tudo tem uma base bíblica. Se você encontrar um testemunho de Jeová e pedir a razão da fé dele, ele vai ter vários textos bíblicos para poder te apresentar, para poder explicar por que ele crê daquela forma. Se você questionar um testemunho de Jeová, que se você questionar um Mórmon, um Adventista ou qualquer outra denominação, sempre a pessoa vai ter uma concepção de textos que vão apoiar aquilo ali. E muitas vezes aquele texto, ele fala realmente sobre aquele assunto, mas às vezes ele fala naquele assunto de uma forma que não é 100% aquela forma que aquela pessoa crê e entende, tá? Então, quando nós falamos com relação à salvação, se a salvação pode ser perdida ou não, nós temos que entender algumas questões, tá? A primeira questão, deixa eu apagar aqui, tá bom? Vai gastar um pedacinho aqui. A primeira questão que nós temos que entender, voltando um pouquinho, muitas vezes o erro, ele está no foco que você dá a uma determinada informação, tá? O foco que você dá a uma determinada informação. Então, quando se fala sobre a salvação, então se você focar a salvação no tema graça, focar a salvação no tema graça, e você entender que a única e exclusiva base para que alguém seja salvo é a graça, então você vai ter uma concepção. Vai ter uma concepção. Graça, os irmãos lembram que é o quê? Que é, entre outras coisas, é um favor de Deus para com o homem. Um favor que nós não merecemos, uma chance que nós não merecemos, uma dádiva que nós não merecemos. A graça. Tá certo? Então, se a salvação tem como seu principal precursor a graça, aí a pessoa entende que a graça, ela provém de Deus, e a graça não é do homem. Então a pessoa vai entender que essa salvação, ela vai depender
de Deus e não do homem. Por quê? Ora, a graça é de Deus, a graça é mediante a vontade de Deus. Ora, se a minha salvação ela se alicerça na graça de Deus apenas, então essa graça ela vai ser irresistível, essa graça vai ser irrevogável, porque ela é uma graça que parte da parte de Deus. E junto com essa ideia de graça irresistível, de salvação irrevogável, você vai ter uma ideia também desse termo aqui, que é a presciência. Peraí que eu escrevi. Que na verdade a gente pode separar aqui a palavra. A minha letra eu estou escrevendo em português, só que sai em hebraico. Não sei porquê. Então você tem essa ideia aqui da presciência, tá certo? Tá, eu coloquei separado aqui presciência, mas seria isso aqui, né? A presciência, tá certo? Então, quando nós falamos na questão da presciência, tá? Seria justamente essa questão aqui. A presciência seria o quê? Uma pré-ciência, que é o quê? Um pré-conhecimento, um conhecimento antecipado. Então, acontece da seguinte forma: se Deus tem um conhecimento antecipado, todas as pessoas que vão ser salvas e todas as pessoas que vão ser condenadas, Deus já sabe, não é? Porque Ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Então, se Deus tem uma presciência, um conhecimento prévio, um conhecimento que antecede o acontecimento, então Deus, Ele vai ter essa concepção das pessoas que são salvas. Vai ter uma outra palavrinha que se chama predestinação. Predestinação, tá? Então o termo predestinação é a mesma coisa a presciência. Ele é um quê? Um pré-destino, um destino antecipado, tá? Um destino antecipado. Então você vai ter uma concepção de presciência e uma concepção de predestinação, tá? Essas duas situações aqui, elas são ensinadas na Escritura. A Escritura ensina-nos sobre uma predestinação e a Escritura ensina-nos sobre uma pré-ciência de Deus. Então Deus tem um pré-conhecimento e existem coisas que são pré-determinadas por Deus. Tanto uma coisa como outra estão nas Escrituras. Mas voltando a falar do foco, mas veja bem, se o meu foco for voltado só para a questão da predestinação, e eu só focar em predestinação, e eu esquecer a pré-ciência de Deus, eu vou cometer um erro. Se eu entender que só existe uma pré-ciência e não existe uma predestinação, eu também vou cometer um erro. Por quê? Porque tanto predestinação como pré-ciência é ensinado na Escritura. A Bíblia ensina as duas coisas. E quando a Bíblia, meus irmãos, agora entrando um pouquinho na área da semântica, observe bem, quando a Escritura ela ensina para você 2 pontos de raciocínio, e esses 2 pontos de raciocínio parecem ser contraditórios, os irmãos podem ter certeza que, nesse sentido, não vai haver uma contradição na Bíblia. O que há na realidade é o quê? Sempre há uma concordância dos termos da Bíblia. Porque o mesmo autor, Paulo, por exemplo, que fala de uma presciência, também fala de uma predestinação. Mas se uma presciência fosse
o contrário de uma predestinação ou vice-versa, aquele que a prega estaria louco. Como que eu posso pregar uma coisa e pregar eu mesmo uma outra coisa que contradiz a outra? Não tem sentido. Então, ou seja, tanto as informações que parecem ser divergentes, na realidade elas se complementam. Uma vai complementar a outra para que você tenha um raciocínio perfeito daquilo que Deus quer ensinar na Escritura. Um exemplo que eu dei disso, não sei se os irmãos lembram, da fé e das obras. Nós falamos na aula passada, lembra? A fé e as obras. Então, se você ler Romanos, você parece ter uma concepção de que Paulo está falando que aquelas obras não servem para nada, o que serve é a fé. Você lê Tiago, já dá outra impressão, que na verdade o que serve ali é a obra, e que a fé que não serve para nada. Aí a pessoa pergunta, peraí, para quem está certo? Paulo? Pastor, tudo bom? Quem está certo, Paulo ou Tiago? Na realidade, os dois estão certos. Nenhum está errado, nem outro. Simplesmente é o foco, é aquela ideia. Porque se você focar só na obra, você vai ter uma ideia. Se focar só na fé, você vai ter uma outra ideia. E na realidade, as duas não se contradizem. Uma vai complementar o sentido que a outra já tinha, tá? Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos que vão falar sobre essa ideia aqui de predestinação. A canetinha não está funcionando essa aqui. Deixa eu ver se a outra. Deixa eu ver se secou. Nessa questão aqui, ó, de predestinação, tá bom? Só para os irmãos terem ideia do que eu quero falar a vocês. Aí, predestinação, você vai ter um termo também, que é esse aqui, ó. Que inclusive é o tema de hoje aí do país, né? A questão da eleição também. O que é a eleição? Eleição está relacionada a uma predestinação, um pré-destino, um destino pré-traçado. A eleição também é eu escolher. Lembra que eu falei na aula passada? É como se alguém chegasse e falasse, olha, você vai nascer, mas vai para o inferno. Você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai para o inferno e você vai para o inferno também. Ou seja, é uma eleição. Eu escolhi a dedo quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, quando aquela pessoa nasceu, ela já nasceu ou destinada a ser salvo ou destinada a ser condenada. Isso é o que as pessoas entendem e falam, tá? Não é o que é a verdade, é o que as pessoas têm a concepção. Vamos ler alguns textos com relação a isso. Quem puder abrir comigo, Efésios capítulo 1, versículos 5, 4 e 5. Dos irmãos? Som. Tá, ou senão eu leio, não tem problema. Eu leio. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu esqueci o relógio em casa, hoje estou sem relógio. Eu? Tá. Acharam, irmãos? Amém? Amém. Tá. Olha só o que diz aqui. A minha tradução, não sei se é muito diferente dos irmãos, ela é atualizada, tá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então esse texto falou alguns itens. Assim como ele nos escolheu, escolher é aqui a eleição, tá certo? Nele, aí ele fala o que? Antes da fundação do mundo. Uma predestinação antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos e tudo mais tal. Então é um texto que está falando sobre uma questão de eleição, sobre uma questão de predestinação. Ok. Um outro texto, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Posso ler? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então aqui ele fala que Jesus, ele é o autor e é o consumador da fé, tá? Então ele vai falar com relação ao que eu tinha dito aos irmãos naquela situação. Se é baseado na graça e Deus é o autor, ele é aquele que produz, ele é aquele que cria, então se ele é o autor, somente ele poderia revogar, se fosse o caso, tá? Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Depois, irmãos, se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pode ler até o 15, pastor, por gentileza. Do 15 ao 16. Tá. 15 e 16. 15 e 16. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ok. Então nós estamos vendo aí uma situação que é a questão da... a questão da soberania de Deus. Então o que Deus está dizendo aí? Que ele endurece a quem quer, ele tem misericórdia de quem ele quer, que o que mais? Se compadece de quem ele quer, e ou seja, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer. Então ele está falando sobre o que? A questão da soberania de Deus, usando o exemplo lá de Faraó, que endureceu o coração de Faraó e tudo mais. Então está aqui um outro texto. Romanos, né? Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Eu já li? Não, já li isso aqui, né? Filipenses... Não li não. Filipenses 1, 6. Eu tinha aberto aqui em Efésios. 1, 6. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então dizendo o quê? Que se Deus começou a fazer algo em nossa vida, Ele é aquele que vai terminar aquela obra que Ele começou. Ou seja, Deus não faz nada pela metade, tá ok? Um outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8, de 28 a 30. Diz assim, Romanos 8, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São o que? Chamados. A questão aqui da eleição, né? O chamamento. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o fez o que? Predestinou para os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, falando que Deus escolheu, falou da eleição, que Deus chamou, que Deus, aqui ele fala predestinou. Então todas essas informações, que Deus predestina, que existe uma eleição de Deus, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e faz o que Ele quer na hora que Ele quer, que existe uma graça de Deus e tudo mais, tudo isso, como nós vemos aqui, existem outros textos, vou ler só esses, são informações que estão na Bíblia, nós acabamos de ler aqui. Mas essa é a questão que eu quero dizer aos irmãos. Se o meu foco
Quando eu começo a ler esses versículos, eu já tenho na minha mente a ideia pré-concebida de que a salvação é irrevogável e que a graça de Deus é irresistível, automaticamente eu só vou ver nesses versículos aquilo que me interessa ver. Eu só vou contemplar nesses textos aquilo que me interessa, que vai cooperar com aquilo que eu já tenho na minha mente. Então, baseado nisso, eu vou entender o quê? Que se a graça, a salvação é irrevogável, se a graça é irresistível, se existe uma predestinação, se Deus ele elege as pessoas que ele vai querer salvar, porque Deus é soberano, automaticamente eu vou entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Que uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, ninguém pode mais tirar isso de mim. Por quê? Porque essa minha salvação se baseia na graça de Deus, que é irresistível. Minha salvação se baseia na eleição de Deus, que é soberano e que me predestinou a ser salvo. Entende, irmãos? Então o raciocínio, tá? Ele parte sempre de alguma informação. Sempre ele tem uma ideia da onde vai ter origem aquele raciocínio. Mas como eu falei a vocês, se você tem uma ideia pré-concebida, já estabelecida, quando você vai ler a Escritura com aquela ideia, você não consegue enxergar mais nada que a Bíblia diz. Você só vai enxergar os versículos que cooperam com aquilo que você quer que ela coopera. Por isso, a confusão que nós temos hoje. O testemunho de Jeová, ele crê plenamente que a doutrina dele é bíblica. O Mormon crê plenamente que a doutrina dele é bíblica. O espírita, que não tem nada a ver com o evangelho, mas tem o evangelho segundo o espiritismo, ele entende que o espiritismo também está no evangelho de Jesus. E nós vemos que todas essas informações são contradizentes ao que a Bíblia diz, mas eles não entendem dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi o quê? Ela foi fatiada. É como se fosse uma concha de retalhos, entendeu? Eu tiro um pedaço daqui, tiro um pedaço de lá, junto, nessa parte não, metade coopera comigo, outra metade não. Então corta no meio, eu pego essa para mim, essa fica para lá, e vai fatiando a Escritura, e depois vai remendando tudo, formando uma concha de retalhos, aonde você não tem uma ideia daquilo que a Bíblia disse, mas uma ideia que vai apenas definir e apoiar aquilo que você crê. Então essa é uma análise, uma forma péssima, horrível, injusta e infiel de uma análise bíblica. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela não foi escrita para ser retalhada. Todo texto bíblico, quando Paulo escreve uma epístola, quando um evangelista escreve o evangelho, quando um profeta escreve uma profecia, lá um texto profético, ou quando um texto histórico é narrado, tudo tem uma sequência. Não é pedaços que são juntados. A história tem começo, tem meio e tem fim. Quando Paulo começa a escrever aos Efésios, tem começo, tem meio e tem fim. As ideias não são desconectas. Ao que eu falei no capítulo 1 não tem nada a ver com o capítulo 6 de Efésios. Tem sim. Se você for observar e ver, uma coisa está ligada à outra. Então eu não posso fatiar a Bíblia e tirar o que me interessa. Então a pessoa que se propõe a ler a Escritura, ela tem que ter na sua mente aquilo que está em Apocalipse e outros textos da Escritura, que nós não podemos tirar e nem acrescentar. Eu não tiro nem ponho. Eu tenho que ser fiel àquilo que está escrito ali na Escritura, sem fatiar a Bíblia e sem fazer uma coisa de retalhos, tá certo? E então os irmãos veem que o principal problema da interpretação bíblica não é a falta de intelectualidade. Não é. Você acha, voltando um pouquinho, que os testemunhos de Jeová, que os líderes ali, as pessoas que escrevem são ignorantes? No sentido intelectual? Não são. Os caras dominam muita coisa, são muito inteligentes. Eu lembro quando eu comecei a fazer teologia, em 87, vocês não tinham nascido ainda, e na minha sala de aula tinha um rapaz que ele tinha sido escritor da Sociedade Torre de Vigília, da Testemunho de Jeová. Ele havia se convertido ao Evangelho e estava na sala de aula conosco lá, estudando teologia. O rapaz, ele era um crânio. Eu acho que ele era até mais inteligente do que os professores que davam aula para ele, tá certo? Quer dizer, então, mas por muitos anos, por 15 anos, ele foi testemunho de Jeová.
Então não é porque ele era ignorante, não é porque ele não tinha intelectualidade, não tinha conhecimento. Tinha, mas o problema não é isso. Eu posso ter toda a intelectualidade e conhecimento, mas se eu for na Escritura e quiser tirar dela só o que me interessa, eu vou usar a minha sabedoria para o erro. Eu vou usar o meu conhecimento que vai me levar para o erro. É igual você vai lá e compra uma Ferrari. Ah, comprei uma Ferrari. Ah, eu quero ir lá para o sul. Vou para o sul fazer uma viagem para inaugurar o meu carrão. Maravilha. Só que você pega aqui a BR, ao invés de você ir aqui para sentido Curitiba, você vai para lá. E você vai usar toda a potência da sua Ferrari, você vai a 120, 140, 200 por hora, carro maravilhoso, e numa direção errada. Entendeu, irmãos? Então, a sabedoria, o conhecimento, mas ele conhece a história da igreja, conhece grego, conhece hebraico, conhece exegese, pode conhecer tudo isso. Mas se ele não usar no caminho certo, ele vai ser simplesmente um intelectual produzindo heresia de boa qualidade, só isso. Então muitas vezes uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas que vai até a Bíblia com um coração sincero, de não retalhar a Escritura, mas entender aquilo que a Bíblia realmente diz, ele às vezes consegue acertar mais no conhecimento do que o intelectual que é teimoso em defender um ponto de vista de uma denominação ou de uma ideia pré-concebida que ele tem. Alguém levantou a mão, é impressão minha? Não, é só glória. Tá bom? Então é isso. Nós chamamos de quê? Na exegese, na teologia, na semântica, de erro de tradição compulsória. O que é um erro de tradição compulsória? É assim, alguém leu a Escritura em alguma época e entendeu errado. Só que aquela pessoa era um intelectual, era alguém que era um pregador famoso, era alguém que tinha muita expressão. Então ele entendeu errado, mas como ele tinha muito conhecimento, as pessoas o ouviam, ele começa a pregar aquele erro. Aquele erro, por partir de uma pessoa que é conhecida, ele vai se proliferando e as pessoas vão ouvindo. Chega uma hora que todo mundo fala a mesma coisa, vira uma tradição. Vira tradição, todo mundo tem que falar aquilo ali, ainda que é errado. Quando um erro vira uma tradição, ele fica compulsório. Compulsório é aquilo que é obrigatório. Todo mundo tem que falar aquilo. Quem falar o contrário é errado. Mais ou menos aquela história. O que é que gira? É a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? Não. Na verdade, a Terra que é o centro do universo. Né? A Terra que é o centro. Aí chega lá o coitadinho, foi Copérnico, né? Se não me engano. Chega lá e fala, não, vocês estão errados. A Terra ela gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. O quê? Herege, vai queimar na fogueira. Vai ser queimado. Por quê? Porque todo mundo diz que a Terra que é o centro do universo. Vem esse camaradinho agora aí falando que é o contrário. Se todo mundo fala, então tá certo. A voz do povo é a voz de Deus. Vai nessa. Né? Ou seja, aí foi lá e tudo mais tal. Tem que contar essa história do rapaz. E no final das contas, aquele umzinho lá é o que estava correto. E toda aquela multidão estava errada. Por quê? Porque muitas vezes velhas doutrinas antigas doutrinas são simplesmente velhos erros. Então são velhos erros. Coisas que as pessoas leram, entenderam errado, propagaram e virou tradição. Todo mundo fala. Por que eu vou falar o contrário se todo mundo fala daquela forma? Você acaba aderindo àquele erro. Então nós temos que entender o quê? Que toda doutrina ela tem que passar pelo crivo da Escritura sem ideia pré-concebida. Eu não posso ler a Bíblia já sabendo o que a Bíblia vai dizer. Não. Eu tenho que ir à Escritura com a mente aberta, com o coração aberto, para tentar entender aquilo que realmente a Escritura está dizendo. Um exemplo só disso, aqui mesmo nesse último texto que nós lemos. Olha só, Romanos 8, versículo 28, né? Olha só aqui como que as coisas vão se desenrolando. De novo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá? Então alguém aqui recebeu um chamamento de Deus. Então você tem duas palavras aqui, um chamado e um propósito de Deus. Até uma frase muito comum que as pessoas dizem, né? Quando alguém vai se converter ao Senhor, nós falamos que Deus tem um propósito na sua vida. Não é assim que a gente fala? Né? Porque nós sabemos que tem ou não tem? Tem, lógico que tem, né? Então nós temos um chamado e nós temos um propósito da parte de Deus. Olha só. Aí ele vai falar aqui assim,
Porquanto aos que de antemão salvou, aos que de antemão introduziu aos céus, é assim que está escrito? Não, está escrito como? Porquanto aos que de antemão ele fez o quê? Ele conheceu. Então, de antemão, Deus conheceu. Na sua pré-ciência, no seu pré-conhecimento, Deus, o salmista fala isso, que antes de seus ossos serem formados no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia, tá certo? Então, antes que eu nascesse, antes que os irmãos nascessem, o Senhor já nos conhecia. Por quê? Porque Deus não vive no presente, Deus não vive no futuro. Tudo para Deus, por Deus ser presciente, para Deus tudo é passado. Passado, tudo para Deus é passado. Por quê? Porque tudo antes de acontecer, para Deus já aconteceu. Não é igual a nossa visão. Nós temos passado, presente e futuro. Não existe futuro para o Senhor. Não existe, eu posso dizer a vocês, com relação a nós, o conhecimento de Deus é passado. Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a 10, 15, 20 anos, ele já sabia antes que o seu pai e sua mãe se conhecessem. Por quê? Porque Deus, ele é presciente, tá certo? Então, o fato de Deus ter um conhecimento antecipado da minha vida, não quer dizer necessariamente que ele manipule a minha vida, ou que ele interfira na minha vida em todo segundo, em todo momento, tirando a minha vontade. Mas depois a gente fala sobre isso. Aí ele fala o quê? Que de antemão ele conheceu. Também fez o quê? Os predestinou. Está aqui. Predestinou. Tá certo? Para serem conforme a imagem do seu filho. Então Deus conheceu. Tá certo? Está aqui. Ele isso. Eu falei aqui que ele então, conheceu. Aí esses que ele conheceu, ele chamou, né? Nós falamos. Então Deus, ele chamou, tá certo? Aí depois que ele chamou, aqui fala que ele conheceu e ele predestinou. E ele predestinou para serem o quê? Predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Então observa que Deus chamou e Deus tinha um propósito. Qual que é o propósito que Deus que ele apresenta aqui? Que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Alguém tem dúvida que essa é a vontade de Deus? Alguém tem dúvida que Deus, no seu pré-conhecimento, antes que eu existia, ele já desejou em seu coração que quando eu nascesse eu fosse segundo a imagem do seu filho Jesus? Não, é isso mesmo. Então me chama com um propósito, que eu seja segundo a imagem do seu filho. Mas observe aqui, irmãos, eu vou apagar aqui um pouquinho, é que eu estou usando também essas palavras, né? Mas eu vou arrumar aqui, deixa eu ver se eu escrevo com uma língua diferente. Está ficando pouco espaço aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar nesse pedacinho. Então nós falamos aqui, no versículo, ele fala que, vamos lá, cooperou, que Deus ele chamou, não é isso? Chamou, aí fala que ele tem um propósito, tá certo? Aí depois ele vai falar que ele conheceu, depois que ele predestinou, tá certo? Chamou, tem um propósito, conheceu, predestinou. Predestinou para quê? Para ser a imagem de Cristo. Então há um propósito, tá certo? Nesse conhecer e predestinar, o propósito de Deus está exposto aí. Aí o que acontece? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, de forma que nós tenhamos nossa natureza transformada de tal forma
que Jesus seja o nosso irmão primário e nós possamos ser uma reprodução dessa imagem do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser, logicamente, exatamente igual a Ele, mas a ideia é ser imitador de Cristo, tá certo? A fim de sermos tal. Agora observe o seguinte, irmãos, que ele fala aqui, ó. Eu não queria apagar, mas não tem jeito, está sem espaço, né? A luz é pequena, a letra é grande. Vou apagar aqui, ó. Agora aqui, você vai ter uma pequenina palavra que vai dar sentido a tudo isso. Que é a palavrinha aqui, ó, que é a seguinte, de novo. Como que fala aí o versículo? Seguinte, ó, fala assim, ó: aos que predestinou, a esses também fez o quê? Chamou. Então, observe aqui o seguinte: a palavra chamou aí aparece duas vezes, não é isso? Aparece aqui e aparece depois aqui embaixo. Quando a palavra chamou apareceu aqui, ela está conectada com o propósito. Deus chamou segundo o seu propósito. Qual o propósito? Ser segundo a imagem do seu filho. Então chamou e propósito. É como se ele não tivesse entre chamou e o propósito as etapas que estão aqui entre uma coisa e outra. Nesse versículo ele não colocou. No versículo seguinte ele já vai acrescentando as informações. Então ele fala que Deus conheceu, que Deus predestinou para ser conforme a imagem do seu filho e tal. Aí ele volta de novo e fala: aos que predestinou, a esses também chamou. Pergunta aos irmãos, tem diferença se eu inverter a ordem aqui? Se eu falar aos que chamou, a esses predestinou, ou aos que predestinou, a esses chamou? Os irmãos acham que dá diferença ou não? Para não complicar, vou responder: dá muita diferença. Por quê? Primeiro, aqui, Deus predestinou. Depois de ser predestinado, depois de Deus olhar para nós e dizer: eu quero que você seja conforme a imagem do meu filho, eu quero que você reflita a glória do meu filho, eu quero que você seja a imagem de Jesus. Depois que ele estabeleceu isso tudo, Deus fez o que agora? Deus foi e chamou. O chamar que é a chave da ideia aqui. Por quê? Quando alguém me chama, aí está a questão. Eu tenho a opção de rejeitar aquele chamado ou de aceitar. Tem ou não tem? Tenho. Eu fui chamado, mas eu posso aceitar aquele chamado ou eu posso recusar aquele chamado. Então, quando Deus fala que Ele chamou pelo propósito, que Ele nos elegeu, estava aqui escrito, né, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, tudo isso, se nós fôssemos colocar em um outro versículo, é aquele que diz assim: porque Deus amou o quê? Os crentes de tal maneira. Não é assim que está escrito? Não, mas na Bíblia está escrito assim: porque Deus amou os crentes de tal maneira que deu o seu filho por eles, para que os crentes que nele já creram tenham a vida eterna. Não é assim que está escrito? Não é assim, tem certeza? Fala o que então? Que Deus amou quem? O mundo. O mundo é feito só de crente? O mundo é feito só de pessoas salvas? Não. Deus amou o mundo. Deus não amou o crente, Deus não amou só o salvo, Deus amou o mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz em quem? No maligno. A Bíblia fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o mundo, no grego cosmos, ele não é coisa boa. O mundo, ele tem uma concepção de algo pecaminoso. O mundo tem a concepção de algo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que fala: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas não ameis o mundo. Eu e você
não podemos amar o mundo, mas lá Deus amou o mundo. De tal maneira, a palavra, ela é uma palavra de expressão tão magnífica, que não se dá para pronunciar, é como dizer, estou sem palavras. De tal, que tamanho é tal? Não tem tamanho, não dá para expressar. Deus amou esse mundo pecaminoso de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, quem é que foi que Deus desejou que fosse a imagem do seu Filho desde a fundação do mundo? Todo mundo, todo ser humano que veio à face da terra, Deus desejou que ele fosse segundo a imagem do seu Filho. Então Deus, ele predestinou. É como se quando Jesus morreu pelo crente? Não foi pelo mundo. Então Deus deu a todas as pessoas do mundo a chance de ser salvo ou não deu? Deu. Todas as pessoas, do mais perverso pecador, Deus deu a ele a chance de ser salvo. Deus deu a ele uma oportunidade de ser salvo. Eu quero que você seja remido, e o meu filho está morrendo para que você tenha essa oportunidade. Só que depois que Deus predestinou, Deus agora vai chamar. Ele vai chamar. Aí quando ele chama, aí que o negócio pega. Vinde a mim. Quem quer vir a mim? Eis que eu estou à porta e... Está chamando ou não está? Aqui, ó. Rita, olha lá. Eu estou à porta. Eu estou batendo. Aí ele fala o quê? Um termo agora condicional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem é que abre a porta? É Deus? Deus chega arrombando a porta, pum, cheguei. Não, ele bate na porta. Quando ele bate na porta, eu pergunto aos irmãos, ele está chamando a pessoa ou não está chamando? Está chamando. Eu quero te salvar, eu quero te resgatar, eu quero te remir, eu quero mudar a sua vida. É um chamamento. Agora, o chamamento, a pessoa pode aceitar ou a pessoa pode se recusar. Entende, irmãos? E aí ele continua assim, aos que chamou. E o que acontece? A esses também, se Deus chama alguém, e esse alguém ouve o chamado de Deus, o que vai acontecer com ele? Está aqui. Justificou. Vai ser justificado. E aos que justificou, a esses também fez o quê? Glorificou. Então é entre Deus conhecer alguém e predestinar, e a pessoa ser justificada e glorificada, no meio disso tem o chamamento. No meio disso tem o fato de Deus dar ao homem a oportunidade dele poder ouvir o Evangelho ou não. Quer ver um exemplo? Nós vemos aqui Romanos 9, que falou sobre que Deus endurece a quem quer, e Deus tem misericórdia de quem quer. Mas olha o capítulo 10 de Romanos também. Está aqui, capítulo 10 de Romanos, o versículo de número, podemos ler do versículo 8 em diante. Quem quiser ler com a voz potente aí, Romanos capítulo 10, versículo 8. Deixa eu ler para ir mais rápido. Os irmãos acharam? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com os crentes. Não, rico para com todos os que invocam. Porque, olha só,
os crentes que invocarem o nome do Senhor serão salvos. É assim? Não. Todo aquele são alguns que eu escolhi, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fala: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Entendermos? Então, o que é isso aqui? É um chamamento de Deus. Alguém tem que ir, alguém tem que pregar, alguém tem que ouvir, alguém tem que crer, crendo tem que confessar, para que seja salvo. Então, se eu entendo que Deus salva o homem através de uma graça irresistível, que o homem não tem, que Deus ele elege cada um, que Deus aponta: você está salvo, você está condenado, você está salvo, está condenado. A maior estupidez da face da terra, irmão, seria pregar o Evangelho. Para que eu vou pregar o Evangelho para alguém que Deus já destinou que ele vai para o inferno? Eu vou perder meu tempo. E para que eu vou pregar o Evangelho para alguém que Deus já destinou que ele vai para o céu? Já está salvo já, estou perdendo meu tempo. Então, se Deus ele escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, a maior estupidez do mundo seria se pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho de uma criatura, para quê? E quando você analisa na Idade Média, ou bem antes da Idade Média, na época dos pais da igreja, que os cristãos eram jogados aos leões, que os cristãos eram queimados em fogueira, que os cristãos eram decapitados, tudo isso em prol da fé. Para quê? Se quem já está destinado para o inferno vai para o inferno, e quem está destinado para ir para o céu já vai para o céu. Entende, irmãos? Então é uma questão que o Evangelho ele perde o sentido disso, tá? Então é uma doutrina que ela é bonitinha, parece ser muito sábia, mas na realidade de sabedoria não tem nada. Por quê? Porque ela elimina uma boa parte daquilo que o Evangelho diz, tá? Que horas são, pastor? Que horas são? Estou sem relógio. Aqui falta 1 minuto aqui, né? Tá bom. Então nós vamos 6h16, né? Está na hora já. Então nós vamos parar por aqui, e na aula que vem nós vamos dar sequência a isso, tá, irmãos? Então quis expor só para os irmãos como que você, em um versículo, se você tira uma palavrinha que você tirou do meio, você bagunça tudo. Você já cria uma concepção totalmente diferente daquilo que o texto realmente está dizendo.